Saudações, meus irmãos, que a paz de Deus esteja contigo, minha irmã, meu irmão, e que Deus continue sendo louvado através da sua palavra, que essa palavra continue sendo partilhada e que juntos possamos continuar crescendo na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, 26 de novembro, nós estamos estudando o livro de Atos, capítulo de número 12. Este livro, este capítulo nos traz então aquilo que muitas vezes poderemos considerar a grande manifestação dos inimigos dos apóstolos. Ou seja, já ninguém se esconde, já ninguém está fazendo as coisas com medo do povo. Pelo contrário, agora o povo até gosta. Agora, alguns judeus também estão se manifestando claramente como inimigos da igreja. E no versículo 12 e 13, a primeira lição que nós podemos observar, eu quero que você tenha paciência, porque esse capítulo 12 parece que em cada versículo tem uma lição. Então eu peço que você seja paciente comigo e eu prometo não me alongar. Olha para o versículo 2 e 3. A primeira lição que nós podemos extrair daqui é que líderes cegos são guiados pela altivez e pelo orgulho. Ou seja, é mister que o líder cristão seja guiado pelo Espírito Santo, mas quando este líder é cego, vai ser guiado pela altivez e pelo orgulho. Herodes era um líder cristão. Herodes, apesar de tudo, era líder, era rei do povo de Deus. Mas acontece que Herodes mandou primeiro matar Tiago à espada, mandou de seguida prender a João. Por quê? Porque isto estava agradando os judeus. Então, quando um líder não é guiado por uma visão, ele vai acabar sendo guiado pelo povo. Ser guiado pelo povo muitas vezes significa ser guiado por aquilo que amassageia o seu ego. Significa ser guiado pela altivez e pelo orgulho. E estamos a ver aqui Herodes, que é um líder religioso, infelizmente cego. O versículo 4 está a dizer o quê? No versículo 4 estamos a ver que Pedro foi cercado e estava sendo guardado por uma escolta de 4 grupos de soldados. Ou seja, ele foi entregue a 4 quartetos de soldados. Isso é, eram 4 grupos contendo 4 soldados cada. Estamos a falar de 16 soldados para guardar um homem que, atenção, não era um homem de guerra, não era um ex-militar, ou seja, nem era um assassino prevaricador, ou seja, não poderia representar nenhum medo para eles. Mas olha o que ele está representando e quantos estão sendo enviados para lhe guardar. Olhe, lhe vigiar. Isso nos leva à segunda lição, que qual é? Nossos inimigos nos temem porque sabem no que podemos nos tornar. Eles sabem o que nós podemos fazer. E isso nos leva a uma profunda reflexão, que às vezes nós mesmos não temos conhecimento, não temos a ideia de quem nós somos realmente, mas o nosso inimigo, ele sabe. Então, meu irmão, eu estou apelando para você, minha irmã. Satanás está se metendo contigo, Satanás está interferindo na tua vida, porque ele sabe o que vai acontecer se ele não interferir. Ele está consciente do que Deus semeou em ti. Só por isso é que você incomoda, porque você é luz radiando nas trevas. Por isso é que os nossos inimigos nos atacam com toda a força. E você em algum momento se pergunta, mas eu sou assim, tanta ameaça? Se você soubesse o que os teus joelhos fazem quando se dobra, se você soubesse o que a tua boca faz quando glorifica, se você soubesse o que as tuas mãos fazem quando se levantam a esse Deus da vida, ai, o teu inimigo sabe. Por isso você está sendo atacado, mas para a glória do Senhor Jesus, a vitória está do nosso lado. Vamos correr
Vamos correr, versículo 5. Versículo 5 nos ensina a seguinte lição: a melhor resposta para as aflições é a oração. A oração é a marca de uma igreja militante. A igreja vive de oração e a oração dá vida para a igreja. Então, a melhor resposta para as aflições é a oração. Qual era a aflição? Pedro, líder da igreja, estava preso. Pedro estava em angústia, estava aflito. E a igreja não foi protestar, a igreja não escreveu cartazes, a igreja foi orar. Por quê? Porque uma igreja militante, ela tem a visão para perceber os ataques de Satanás, e ela sabe que os ataques de Satanás são espirituais, e as coisas espirituais entendem-se espiritualmente. Por isso hoje muitas igrejas estão fracassando, hoje muitos crentes estão fracassando. Por quê? Porque querem atacar coisas espirituais com sentidos materiais, querem atacar coisas espirituais com filosofias humanas. Não, as ações espirituais, elas se materializam, mas não quer dizer que nós devemos atuar no ponto em que ela se materializa. Não, nós devemos atacar a raiz e não a manifestação. Nós devemos atacar a causa e não os efeitos. No mundo espiritual, Satanás estava atacando a igreja. Ainda bem que a igreja sabia disso e contra-atacou da melhor forma. Que Deus te dê a capacidade de perceber espiritualmente, que Deus te dê o discernimento de perceber o agir do inimigo e responder à altura, para a glória do nome do Senhor Jesus. Versículo 6 nos ensina a seguinte lição: nosso descanso não deixa o inimigo descansar. Olha só, Pedro está quieto dormindo, mas lê aí. Enquanto Pedro estava quieto dormindo, ao lado dele haviam 2 soldados. Ele estava ligado com 2 cadeias e os guardas estavam guardando o portão da prisão. Ou seja, se Pedro estava a dormir, poderia não ser mais ameaça. Se Pedro estava a dormir, os guardas podiam também relaxar. Mas a Bíblia está a dizer que enquanto Pedro dormia, eles estavam fortemente armados. Porque o nosso descanso não deixa o inimigo descansar. Quanto mais descansamos no Senhor, menos o inimigo descansa. Porque o inimigo sabe que um crente quieto oferece muita insegurança. Porque um crente quieto demonstra um crente que está confiando e esperando no Senhor. E se ele está confiando e esperando no Senhor, adivinha, o Senhor vai se manifestar. Por isso os nossos inimigos não ficam quietos quando nós estamos descansando. Versículo 7. A oração tem resposta e sempre chega quando menos esperamos. Olha, Pedro, a Bíblia está a dizer que repentinamente apareceu o anjo do Senhor na cadeia. Ou seja, Pedro não contava com a visita do anjo. Os soldados desconfiavam, mas também não contavam. Por isso, repentinamente, o anjo apareceu para livrar Pedro. Continue só a orar. Continue apenas fazendo a tua parte, que repentinamente o anjo do Senhor vai te visitar. Quando menos você esperar, o anjo do Senhor vai te visitar. E quanto mais você descansar no Senhor, mais prazer ele terá em te livrar. Adivinha, o anjo não encontrou Pedro orando, encontrou Pedro descansando. Isso para dizer o quê? Deus sempre vai nos surpreender. Por mais que oremos e jejuemos, a sua ação sempre nos surpreende, e nós vamos ver isso mais para frente. Vê o versículo 8, como é que a sua ação nos surpreende. O versículo 8 nos ensina a seguinte lição: quando Deus se manifesta, ele afirma a nossa dignidade. Pedro estava sem capa, Pedro estava sem os lombos cingidos, Pedro estava sem a sua capa, ou seja, Pedro estava desfalcado. Quem anda descalço é escravo. Quem não tem capa é escravo. Quem não está cingido é prisioneiro. Por isso o anjo disse a Pedro, porque o anjo podia dizer:
levanta e vai. O anjo disse, não, levanta, põe as tuas sandálias, pega a tua capa e vamos. Porque quando Deus se manifesta, Ele devolve a nossa dignidade. Quando o inimigo nos ataca, parece que nos tira a dignidade, nos tira a paz, o sossego, nos faz muitas vezes duvidar se somos realmente ou não filhos de Deus. E por isso, quando Deus se manifesta, a primeira coisa que Ele faz é isso, nos devolve a identidade. Pedro, põe sandália porque você não é escravo, você é filho de Deus. Põe a tua capa porque você carrega uma marca, você carrega promessa, você carrega um selo, você é um homem de honra. Cinge os teus lombos porque você é um soldado treinado, pronto para a guerra e para aguentar aquilo que vem pela frente. Deus vai se manifestar, meu irmão, e você será devolvido a tua dignidade. Eu não sei em que cadeia Herodes te lançou, eu não sei como Herodes está te cirandando e tentando te fazer duvidar da glória que Deus vai manifestar na tua vida, mas descanse, continue crendo que repentinamente o anjo do Senhor virá ao teu encontro. Olha o versículo 9. O versículo 9 nos ensina o quê? Diante do agir de Deus na nossa vida, até nós chegamos a não acreditar. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que o nosso Deus sempre nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Pedro pensou que era uma visão. Pedro não estava a acreditar. Quando o livramento acontecia, ele não estava a acreditar. Por quê? Porque você pede a Deus 5, Ele dá 10. Pede 10, Ele dá 30. Pede 30, Ele dá 100. Deus é assim, sempre abençoa numa medida recalcada, transbordante e sacudida. Deus vai se manifestar na tua vida. Eu estou a profetizar para quem crê. Deus vai se manifestar na tua vida e você não vai acreditar. Você vai pensar que está sonhando, mas meu irmão, não é sonho. Deus ainda vai te surpreender antes mesmo que esse ano termine. E as portas não vão resistir. Olha para o versículo 10, que nos ensina a seguinte lição: não existem portas fechadas para o Senhor dos exércitos. Tudo se submete à sua vontade. Meu irmão, eu não sei quantas portas estão se revelando fechadas na tua vida, mas a partir de hoje eu estou profetizando que a graça do Senhor, através dessa mensagem, promova uma fé tamanha no teu coração para aceitar e compreender que não existem portas fechadas quando Deus decide se manifestar. Olha que o anjo não mandou a porta se abrir. Olha que Pedro não disse nada. A porta por si mesma abriu-se para dizer o quê? A porta sabia quem é que estava ali. Por isso ela foi inteligente. Ou seja, se eles se calarem, as pedras vão clamar. Até aquilo que não tem vida conhece quem é o Rei da Glória, sabe quem é o Rei da Glória, porque todas as coisas têm fundamento nele. Por isso, meu irmão, tranquilize. Não existem portas, não há ferrolhos que fiquem de pé diante de nós. Não há barreiras que resistam ao som da voz do Cordeiro. Depois dessa mensagem, por favor, eu convidaria você a procurar a música com título O Escudo. É uma música antiga do voz de um grupo que não é, o nome começa ali por, tu conhece esse grupo e há muitas versões. O título da canção é O Escudo, e você vai ver e você vai entender do que é que eu estou falando, do que é que estamos pregando. Pois bem, você depois vai descer para o versículo 11 e no versículo 12 você vai compreender que uma igreja unida humilha os planos do inimigo. Quando Pedro estava passando por essa aflição, a igreja mostrou empatia, a igreja mostrou comunhão, a igreja mostrou unidade. Pois para dizer o quê? Para dizer que quando a igreja está unida, a glória de Deus se manifesta. Quando a igreja está unida, o poder de Deus se manifesta e o inimigo é humilhado. Encara
Encara o problema do teu irmão como se fosse teu. Encara a dificuldade do teu irmão como se fosse a tua. Encara mesmo, porque assim o mestre disse que nós seremos um, como ele e o Pai são também um. A igreja não parava de orar. E qual é a lição que o versículo 15 nos traz? A lição que o versículo 15 nos traz é: Deus não age somente depois da oração, ele age também durante a oração. Todos os que estavam ali, boa parte tinham experimentado o mover do Espírito depois da oração. Se você está nos acompanhando e meditando de dia e de noite no livro de Atos, vai compreender que várias vezes a Bíblia diz assim: eles oraram e depois da oração moveu-se o lugar em que eles estavam. Eles oravam e depois da oração, pois bem, quer dizer que eles já estavam habituados com a resposta de Deus depois da oração. Só que Deus está a mostrar que não pode ser medido, programado, nem tão pouco entendido, porque Ele é soberano e faz o que quer. Ele não se manifesta só depois, Ele se manifesta também durante a oração. E Isaías avisou a respeito disso. Procura no livro de Isaías. Deus está a declarar que quando aqueles que me temem me buscarem, ainda estarão orando, mas eu já lhes responderei a oração. E Deus mais uma vez está cumprindo a sua palavra. A igreja ainda estava orando, Deus estava se manifestando. Continue louvando ao Senhor. No meio do teu louvor Ele vai agir. Continue orando ao Senhor. Enquanto você ora, Ele vai agir. Continue confiando no Senhor. Enquanto você confia, Ele está trabalhando. Versículo 18 e 19. Qual é a lição? A lição é: por mais que o inimigo tente esconder, não há como negar a soberania de Deus. Sabe o que Herodes fez? Herodes inquiriu diretamente dos soldados aquilo que tinha acontecido, e depois ele mandou matar os soldados. Acha que ele mandou matar por incompetência? Não. Ele mandou matar porque sabia que os soldados haviam de comentar sobre o que aconteceu, e se os soldados comentassem, quem ouvisse haveria de crer e ver que afinal o poder de Deus existe na vida dos discípulos. Como a ideia era abafar o caso, o que fez? Mandou matar, ou seja, ninguém vai saber de como Pedro foi livre dessa cadeia. Assim como fizeram quando o mestre ressuscitou, pagaram os soldados para não falarem nada e pelo contrário contarem mentiras, que os seus discípulos vinham buscar o corpo. Mas por mais que tentem esconder, a glória de Deus se manifesta. Se manifesta como? Através do versículo 20 e 22. Herodes meteu uma roupa reluzente, uma roupa especial, uma roupa da realeza, e estava fazendo discurso. Enquanto ele discursava, as pessoas disseram: uau, parece a voz de Deus, é Deus que está falando. Só que Herodes não glorificou a Deus, não reconheceu que não era Deus e que toda a glória deveria ser dada a Deus. Ele se calou. Quem cala consente. Estava a assumir que era Deus. Deus disse: eu vou te mostrar quem é o soberano. E Herodes morreu, foi morto, anulado, aniquilado. Por quê? Porque a glória de Deus se manifestou. Por quê? Porque por mais que o inimigo tente esconder, o nosso Deus é soberano. Ele mandou matar soldados para que não falassem o que aconteceu com Pedro, mas agora ninguém precisa falar, porque todo mundo viu que foi o anjo quem lhe matou, todo mundo viu que foi Deus quem lhe anulou. Ou seja, ele não andava na vontade de Deus, ele não estava fazendo o querer de Deus. Que esta palavra encontre terreno fértil em teu coração e que todas estas lições te levem a uma reflexão profunda, para você entender somente uma coisa: que no meio das aflições vem, porque o inimigo quer parar aquilo que ele sabe que somos capazes de fazer, mas graças a Deus que nos dá vitória, o impossível acontece e Deus é glorificado. O que ele escreveu para que
que você viva, você viverá. Eu profetizo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Confie, descanse o coração. Não pare de orar. Não reclame, não murmure. Aceite o processo, crendo, semeando com lágrimas, porque no fim você vai colher com alegria. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.